A última parte do seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal, promovido pela AJUF em parceria com o Foro de Minas Gerais e a AJUFENG, tratou do combate à corrupção endêmica e da necessidade de haver uma fiscalização mais efetiva em contratos públicos. Nesse sentido, os palestrantes destacaram que a atuação do Tribunal de Contas da União é de extrema importância para evitar ilegalidades em contratos firmados com a administração pública. Um maior investimento em políticas públicas e uma aproximação mais estreita com a sociedade, que pode ajudar a combater os crimes por meio de denúncias, também foram algumas das alternativas apontadas por especialistas que podem ajudar o país a enfrentar o crime organizado de forma mais rápida e efetiva. Confira na reportagem. O Tribunal de Contas da União está de olhos bem abertos para a macrocriminalidade que lesa a administração pública e já adota medidas para garantir mais transparência, por exemplo, de contratos e licitações. Ele ressaltou que ainda é preciso que a administração faça a divulgação dos atos como deveria. Assim, o controle seria mais eficiente. Apesar de nós vivermos numa verdadeira era da informação e do conhecimento, em que as possibilidades do cidadão de acesso aos gastos governamentais e às ações do governo são bastante amplas, a administração pública brasileira não divulga adequadamente os dados que permitam o exercício do controle social. O deputado federal Patrus Ananias ressaltou que a corrupção tem raízes profundas e perversas na história. No Brasil, as práticas de corrupção, como já foi dito aqui pelo ministro Walton, remontam aos tempos coloniais, quando a metrópole só se interessava pelas nossas riquezas e terceirizava até mesmo a cobrança de tributos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, fez um histórico da corrupção, uma prática que, de acordo com o magistrado, não é nada recente. Ele citou e comentou alguns dos instrumentos normativos modernos voltados ao crime organizado. Ambos os nobres expositores colocaram algumas expressões que me chamaram a atenção. O ministro Walton referiu-se à necessidade de maior transparência dos serviços públicos. Isso é feito com muita relevância pelas intervenções, inclusive preventivas ou eminentemente preventivas do Tribunal de Contas, enfim, de alguma forma estimulando as municipalidades, os governos estaduais e o governo federal a adotarem cada vez mais práticas transparentes. Para encerrar o seminário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, realizou uma aula magna. O ministro ressaltou que enfrentamos um crime organizado e moderno com uma lei de 1941. Nós continuamos combatendo a macrocriminalidade com o Código de Processo Penal de 1941, redigido pelo ministro da Justiça, Francisco Campos, da era Vargas, com uma única intenção, que era a repressão à ordem social, ou seja, garantir a continuidade da ditadura Vargas. E nós continuamos nesse modelo. Ah, mas saiu uma lei aqui, outra... Mas o modelo é esse. Alexandre de Moraes defendeu que segurança pública não é assunto apenas de interesse da polícia. Logicamente, sem analisar a questão da área social, trabalho, tudo isso reflete, obviamente, na questão de segurança pública ou na questão de insegurança pública, mas o combate à criminalidade, a defesa da segurança pública, não é questão só de polícia, é questão do Ministério Público, é questão do Poder Judiciário. E houve, lamentavelmente, de tempos para cá, isso foi ampliando, houve um distanciamento muito grande da justiça, vamos chamar assim como um todo, Ministério Público e Poder Judiciário, da polícia. Foram 3 dias de informações, de esclarecimentos, de debates. Foi um seminário pleno de êxito, superou todas as expectativas, porque deu uma visão plurima de todos os atores
que atuam no processo penal, apurando ilícitos praticados por organizações criminosas e a sua perspectiva, o seu ponto de vista. E com isso nós podemos parar e pensar a respeito de soluções para o futuro. Foram 3 dias de fortalecimento da rede que faz o combate, o enfrentamento e de quem aplica a lei para analisar e julgar casos envolvendo a macrocriminalidade. Excelente, excelente. É uma troca de experiência importante. É um momento raro, porque o juiz é muito sozinho, o juiz trabalha no seu gabinete fechado. Então, poder estar com colegas do país inteiro e até de outras carreiras jurídicas, ouvir novas técnicas, ouvir novas abordagens, é muito enriquecedor. Eu estou muito satisfeito. O seminário permitiu a discussão de opiniões contrárias, visões diferentes de como está a situação e de quais são as dificuldades. A gente tem que fazer um repensamento do direito penal, de forma a conseguir abraçar esse novo tipo de criminalidade que não encontra mais lugar no raciocínio, na estrutura de uma microcriminalidade. E esse é o espaço adequado para isso. O seminário está sendo muito proveitoso, acho que todo mundo aqui está tendo a oportunidade de aprender bastante, inclusive de experiências em outros países, a exemplo dos palestrantes internacionais que tivemos aqui da Itália, dos Estados Unidos, colegas das mais diferentes áreas de atuação, cada um podendo falar um pouco da sua experiência, então está sendo muito proveitoso. O seminário é muito importante. A JUF está trazendo aqui a discussão, o problema da macrocriminalidade, que hoje nós sabemos o país enfrenta, né? E a Justiça Federal tem sido chamado para trabalhar nesse tema e nós estamos, na verdade, enfrentando esse grande desafio. E nada mais oportuno do que fazer esse debate, trazer especialistas no tema, para a gente desenvolver métodos de trabalho, trocar experiências. Esses tipos de seminários são sempre muito importantes para colocar o discurso no mesmo patamar. Então, dirigido a juízes, a promotores, advogados, estudantes de direito. Então, é muito importante para que as pessoas continuem falando na mesma língua, principalmente nesse tema tão importante, tão palpitante como é a questão da criminalidade. Foi a oportunidade também de ampliar os olhares para vencer os desafios. Eu quero parabenizar a JUF, na pessoa do seu presidente, o Dr. Veloso, por essa iniciativa. Nós só vamos avançar, como já estamos avançando no combate à criminalidade organizada, se nós unirmos os esforços. Tanto a polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos que verificam a lavagem de dinheiro e o Poder Judiciário, que é o grande destinatário das acusações, das provas da macrocriminalidade. É necessário essa união e é necessário também alterações, como eu coloquei na palestra, alterações que deem mais instrumentos aos magistrados. É um seminário da mais alta importância, porque aqui nós temos pessoas do mais alto gabarito, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, juristas estrangeiros, nós trouxemos aqui juristas americanos, um procurador da República da Itália e também trouxemos colegas nossos, juízes que estão tratando dos processos da Lava Jato, desembargadores, justamente para tratar deste assunto e também traçar medidas que nós possamos adotar para um melhor enfrentamento dessa nova criminalidade, que é a macrocriminalidade.